Flamengo vence apertado, mais apertado do que precisava, mas eu continuo passando pano por conta das circunstâncias. Além disso, Flamengo conseguiu uma reunião essa semana com os representantes e os diretores de um clube para trazer um meia argentino pro Flamengo, que pode ser o novo 10. Além disso, tem Flamengo desistindo de contratar outro jogador. E também, meu amigo, a roubalheira começou pro Palmeiras. Que pênalti escandaloso que foi dado pro Palmeiras. Rafael Veiga, ninguém nem encostou nele. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu quero saber, já se inscreveu no canal, já deu like no vídeo e ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Muito boa segunda-feira pra todo mundo, uma ótima semana pra todos os rubro-negros e todos os torcedores de outros times que vêm pra cá também dar uma secada, dar uma espionada no canal, sem problema nenhum, todo mundo é muito bem-vindo. Antes de mais nada, vou lembrar vocês para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho, para não perder nenhum novo vídeo, dá o seu like aqui no vídeo também, comenta a sua opinião sobre os assuntos que a gente vai falar aqui, compartilha com os amigos e com a família e também me segue nas outras redes, no @LucãoVital no Instagram e no Twitter e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Vamos direto ao assunto, porque aqui é assim e eu sei que vocês gostam que seja dessa forma. Antes da gente falar do Flamengo e Vitória, vamos dar aqui a agenda do Flamengo para essa semana. Flamengo que não tem folga nessa segunda-feira, já treina hoje às 10h30 da manhã. Na terça-feira, treino às 3h30 da manhã, que na quarta já vão jogar contra o Central Córdoba pela Libertadores. Possível retorno do Pedro, pelo menos relacionado, para ficar ali no banco. Vamos ver se isso vai se confirmar ou se a diretoria vai querer estender um pouquinho mais o período de readaptação do centroavante, mas eu tô esperançoso que ele possa estar pelo menos no banco contra o Central Córdoba. E aí na quarta-feira tem o jogo, na quinta folga. É a única folga da semana que os jogadores vão ter, é na quinta-feira. Sexta-feira, treino às 3h30 da tarde. Sábado de manhã, às 9h30, treino também. E aí, sábado à tarde, o time viaja para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio no domingo, às 5h30 da tarde. E retorna para o Rio no domingo mesmo, à noite, às 10 horas da noite. Então, agenda cheia. A maratona continua e vai continuar pelo menos até o Mundial. Uma maratona aí incansável que o Flamengo, além de ter que comemorar vitórias, o Flamengo tem que comemorar cada jogo que não tem ninguém lesionado, porque é uma maratona insana, absurda, e é por isso que o elenco tem que rodar e tem que ser tão grande assim. Mas vamos falar do jogo agora, porque tem muita gente naquela mesma linha do Flamengo e Deportivo Táchira, de dizendo que o Flamengo jogou mal, que tem que jogar mais, que tem muitos pontos ainda a melhorar. E eu concordo com tudo isso, mas eu discordo que essas críticas sejam feitas após esses jogos dessa maratona que está acontecendo, principalmente dessa semana que envolveu a viagem lá para o interior da Venezuela. Acho que tem que ser comemoradas as duas vitórias. Não tem que ser colocado à frente pontos de melhoria, porque, óbvio, o time tá ainda em fase de início de temporada. E numa semana que há um desgaste como houve na viagem, o Flamengo tem sim que comemorar muito as duas vitórias. O Flamengo não jogou tudo que pode, mas, pra mim, jogou melhor do que na partida com o Deportivo Táchira, no sentido de toque de bola e domínio da partida, principalmente até o meio ali do segundo tempo, porque o Flamengo chegou a ser um pouco pressionado no segundo tempo, no fim do jogo, sofreu alguns riscos, mas de forma geral, principalmente primeiro tempo, início do segundo, o Flamengo, para mim, teve um domínio grande da partida,
o que já foi uma evolução em relação à partida do Deportivo Táchira. Mas, como nem tudo são flores, eu acho que o Flamengo precisa e muito trabalhar essa capacidade de furar o bloqueio dos adversários, furar a retranca dos adversários. Como que faz isso? Com muito treino, com muito entrosamento para que consiga trocar passes rapidamente. Virada de jogo é uma das armas maiores para furar a retranca. E eu não tô dizendo isso achando que o Felipe Luiz não saiba, tenho certeza que ele sabe disso, mas é uma coisa que até pra gente ver o jogo de uma forma diferente. Quando o time tá ali tocando aquela bola devagar, em círculo, na frente daquele cinturão de defensor do outro time, é difícil conseguir furar. Ele vai conseguir com passes mais agudos, só que se o toque de bola estiver devagar, a defesa vai estar sempre montadinha, conseguindo se estabelecer ali na frente. Mas se toca rápido, a defesa abre buraco. Se vira o jogo rápido, a defesa tem que se fechar lá em cima de um jogador, ele vira o jogo de novo, vai ter um espaço aqui. Então, é essa troca rápida de passes, esse dinamismo no jogo que o Flamengo precisa melhorar, porque tem muita qualidade, inclusive para esse acerto de passe, para acerto de passes mais difíceis. E isso o Flamengo aprimorando vai conseguir furar essas retrancas. Para mim, destaques individuais agora. Michael e Cebolinha, mal, errando quase tudo que tentaram. Mas claro que eles têm ainda, o Cebolinha principalmente voltando agora de lesão, tem um tempo bom ainda para ele se reambientar aí ao jogo. Juninho errando algumas finalizações, botou uma bola na trave que ia ser um golaço, mas continuo vendo evolução no Juninho, tá? Entrou bem, se apresentou, tá demonstrando muito interesse em participar das jogadas, saindo da área, entrando na área. Tá sendo bem legal ver o Juninho, o desenvolvimento dele no Flamengo. Claro que ele tá dando uma mistura aí de finalização que poderia ser um pouquinho melhor com azar. Teve um lance também que ele ficou ali num ângulo que daria pra chutar muito melhor, ele chutou mal, mas tô gostando. O Juninho tá evoluindo aos poucos e a tendência é ser muito importante pro elenco do Flamengo. Gerson, que voltou, mas pra mim não voltou muito bem ainda, dentro da normalidade, não tá? Nem jogou muito, nem jogou mal, mas jogou ali pro gasto, pode jogar muito mais. Pulgar foi bem novamente, jogou muito bem, mas os destaques desse jogo pra mim são dois, que eu vou falar já já. Antes disso, vamos falar da defesa, que jogou bem, assim, segura nas bolas aéreas, dentro da possibilidade, mas no lance do gol do Vitória, pra mim, eles poderiam ter dado um abafa mais rápido ali e evitado esse chute. Acho que quando vinham os pontas do Vitória, principalmente depois que entrou o Wellington Rato, ali deu um trabalho maior pra defesa do Flamengo. Toda vez que eles vinham cortando da ponta pra dentro, a defesa demorava a abafar ali em cima, o que possibilitou pelo menos 2 chutes. Um deles foi o que desviou no Gerson e acabou entrando no gol do Rossi. Mas, de forma geral, a defesa segura, principalmente em bolas aéreas, que já foi um problema crônico do Flamengo. Bem segura a defesa, não tem muito o que falar além desse abafa precisar ser mais rápido. E não coloco essa responsabilidade só nos zagueiros, não. Isso aí é dividido entre zagueiros e volantes do Mengão. Agora, os destaques principais. Primeiro, Bruno Henrique, Salvador, quando entrou, ele é outro, o time é outra qualidade lá na frente, jogando numa posição que não é a principal dele, de centroavante. Mesmo assim, decidiu o jogo, e tem informação dada até pelo Felipe Luiz, que disse que ele não estava numa condição ideal, e mesmo assim ele entrou, fez a diferença e fez o gol da vitória do Flamengo. A fala do Felipe Luiz sobre ele aqui. Vou falar o que sobre o Bruno Henrique? Ele é diferente, ele voltou de lesão, estava exausto hoje, não estava em condição de começar e me informou, mas quando ele entra é determinante. Fala aí do Felipe Luiz sobre o Bruno Henrique. E aí, pra mim, um cara que é a melhor notícia desse jogo é Jorge André Arrascaeta.
como ele entrou diferente dos jogos recentes dele antes da lesão. Ele entrou totalmente modificado, marcando, brigando, muito mais ligado no jogo, mais ágil, com o pensamento que a gente está acostumado a ver dele, pensamento rápido. É claro que ele pode render muito mais quando ele afinar esse passe dele, mas só de ver a forma com que ele estava empolgado, jogando, ligado, pensando rápido, jogou demais. O gol dele, que plasticamente não pareceu um golaço por ser de bico, uma bola meio brigada, pra mim foi um golaço. A forma que ele rouba a bola, briga, invade a área aos trancos e barrancos e consegue, no meio de um monte de perna de zagueiro, dar um biquinho no canto, isso é gol de quem sabe, golaço do Arrascaeta, na minha opinião. E agora, a gente já falou aqui do Felipe Luiz dando a declaração do Bruno Henrique, e vamos mudar de assunto pra falar de quê? Pra falar do porco, do Palmeiras, do Varmeiras, começando a sua operação roubalheira em 2025. Olha, que vergonha! Que vergonha, escandaloso o pênalti que foi dado pro Palmeiras aos 43 do segundo tempo. 1-1, Palmeiras empatava com o Sport. Rafael Veiga invade a área. Aí tá aqui, ele invadindo a área, ele dá uma arrastada de pé, o zagueiro nem encosta nele. Tem palmeirense que já... Porque eu soltei um vídeo curto ontem, tem palmeirense dizendo que um leve encostada no Rafael. Mas, meu Deus do céu, mesmo que tenha havido uma leve encostada, isso é motivo pra pênalti? Não é. E o pior, o VAR não chamar pra rever um lance desse. Foi uma coisa vergonhosa. Se você tiver uma noção, até o Marcos, o São Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, deu uma declaração sobre esse pênalti escandaloso, roubado, vitória roubada do Palmeiras. Olha a declaração do Marcos. Eu prefiro perder do que ganhar com um pênalti desse. Vergonhoso. E é isso. Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras reconhecendo que foi roubadaço. Roubadaço. Um jogo vergonhoso pro Palmeiras. Eu teria vergonha de torcer pro Palmeiras num jogo como esse. E é só o começo. O Campeonato Brasileiro acabou de começar. Chega lá na frente, o Palmeiras ganha por 2 pontos. Tem que lembrar desses lances aí. E aí tem quem investigue, tem quem vá peitar a CBF e Leila Pereira? Tem que ter. O Flamengo tem tamanho pra isso. E tem que ter. Tem que abrir investigação. O dirigente lá do Sport, presidente, esbravejou, pediu que seja aberta uma investigação, mas a gente sabe que nem sempre esses times menores conseguem um impacto do tamanho que precisa para ter de fato alguma modificação nesse sentido. Então, é isso, assim, ridículo. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de coisa boa, vamos falar dos números do Felipe Luiz até agora. O Felipe Luiz tem 31 jogos pelo Flamengo. Dos 31, 21 vitórias e 9 empates. Quantas derrotas? Uma derrota só até agora pro Fluminense no ano passado por 2-0. Um número absurdo, sendo que ele tá a 27 jogos invicto, a 2 jogos de alcançar Jorge Jesus numa série recorde, né, de jogos invicto pelo Mengão. Olha, tá um absurdo. Dentro desses jogos aí, dos 31 jogos que eu falei, 52 gols marcados, 16 gols sofridos, títulos, uma Copa do Brasil, uma Taça Guanabara e um campeonato carioca. Olha, sensacional o retrospecto aí do Felipe Luiz. E agora, claro, a parte boa que vocês gostam, que é o mercado da bola. Tem Mauro César trazendo detalhes aí sobre o novo camisa 10 do Flamengo, dizendo que o Flamengo busca um 10 jovem
e do mercado internacional. Ele trouxe esse insight aí de uma conversa que ele teve com uma pessoa do Flamengo, não deu nomes, mas a gente sabe que os dois nomes principais hoje na mira do Flamengo são Júlio Enciso e Thiago Almada, e a gente vai falar do Almada agora, porque a informação de bastidores é que Thiago Almada começou a ganhar um pouco mais de força entre essas duas opções, Júlio Enciso e Thiago Almada. E aí tem duas justificativas para isso. Primeiro, Júlio Enciso não é barato, é caro, mas ainda é mais barato que o Almada. Só que os valores que o Flamengo, a princípio, recebeu para uma possível negociação do Júlio Enciso deram uma assustada e eles começam a olhar com bons olhos também para o Thiago Almada e, inclusive, estão fechando uma reunião para essa semana com o Grupo Eagle e com os empresários do Almada. Por que o Flamengo está mudando aí esse foco ser... Ao invés do foco ser unicamente no Júlio Enciso, ele está tentando dos dois lados para ver qual vai ser o que vai valer mais a pena. Não é o mais barato, porque o Almada é mais caro, mas de repente, dependendo da situação, o Almada pode ser um negócio melhor para o Flamengo. O Lyon, que é o time do Almada atualmente, ele não tá bem das pernas, está precisando de dinheiro. E o Textor, apesar de todos os rolos aqui no Brasil, ele tem uma relação razoavelmente boa com o Flamengo. Então, apesar de coisas de campo, de jogo aqui, o Textor nunca se opôs a conversar, então o Flamengo não tem aquela relação ruim. E isso pode ser um trunfo para trazer o Thiago Almada para o Flamengo. Mas tem o outro lado. Thiago Almada é um jogador que está ganhando um destaque muito grande, titular da seleção argentina, e já começam a pintar outros clubes interessados por ele, entre eles o Atlético de Madrid, e esse pode ser a pedra no sapato do Flamengo para trazer o meia argentino. Vamos continuar acompanhando aí no desenrolar aí dessas reuniões, dessas negociações, e qualquer novidade que haja sobre o Thiago Almada eu trago aqui para vocês. Lembrando que o Júlio Enciso não está descartado, tá? As negociações estão ocorrendo em paralelo para o Flamengo decidir e entender qual é o que vale mais a pena para injeção de dinheiro e trazer esse novo 10, não que ele vá tomar a camisa 10 do Arrascaeta, um novo jogador com a função de camisa 10 para disputar a posição com o Arrascaeta, que voltou muito bem. Então, o meia que chegar para disputar com a Arrasca, ou vai jogar muito e jogar junto com ele, porque tomar a posição dele, se ele jogar o que tá prometendo jogar nesse retorno, vai ser difícil. E agora uma última notícia aqui, é a informação de que o Flamengo ele tá desistindo, a princípio, de contratar um outro lateral direito, que era quase certa a necessidade da contratação de um outro lateral direito, mas o Flamengo tá decidindo apostar em 2 garotos da base, e aí definindo qual vai ser o prioritário, mas o Daniel Sales tá na frente. Daniel Sales do Flamengo Sub-20 tá voando na base, e o Flamengo tem segurança em colocá-lo pro time de cima do meio do ano pra frente. Então a tendência nesse momento é o Flamengo não investir em outro lateral direito. Deve ser a aposta o Daniel Sales. O Varela, então, a princípio ganha a vaga titular se o Wesley for vendido realmente, e o Daniel Sales chega para disputar essa posição com o Varela. E se você pegar os lances dessa Libertadores Sub-20 que o Flamengo ganhou, você vai ver que não é nada de mau negócio, porque o Daniel Sales voou nesse campeonato, foi um dos melhores do torneio, jogou demais. E o Wanderson, tem até vídeo dele aqui no canal avaliando, se você parar pra ver, o garoto voa também. Ele, numa necessidade aí de lesão no time principal, o Wanderson pode subir pra ficar no banco alguns jogos, mas aí a princípio o Wanderson sobe pra ser um dos laterais do Sub-20, mesmo ele tendo idade de Sub-17, ele que tá com 17 anos agora. Mas essa informação, o Flamengo não desiste de ir atrás de um novo lateral direito nesse momento
para apostar na base do Mengão. Beleza? E você já se inscreveu aqui no canal, já curtiu o vídeo e ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo? Então, beleza, quero que você compartilhe também o vídeo com os amigos, com a família. Comenta o que você achou sobre os assuntos, o que você achou sobre o jogo de ontem, se você concorda comigo ou não, se você acha que o Flamengo já poderia ter jogado melhor. Quero ouvir de vocês a sua opinião sobre tudo que a gente falou aqui. Beleza? Não esquece, se inscreve, curte e ativa o sininho. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.